Uma vitória, então, para Javier Milei. A coligação La Libertad Avança, a Liberdade Avança, o partido de Javier Milei, então, venceu as eleições legislativas de 2025. Foram 40,65% dos votos, explicando o que são essas eleições legislativas e do que todo mundo está falando. Isso significa que havia uma metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado que estavam em disputa. Ao contrário do Brasil, onde acontece a cada 4 anos, por exemplo, a eleição com mandatos de 8 anos para os senadores e 4 anos para os deputados, lá a coisa intercala, parecido com os Estados Unidos, onde a cada 2 anos eles têm eleição e nem todos os mandatos são disputados em cada uma delas. Então, em disputa, metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado. Foram 40,65% dos votos, então, para o partido do Milei. Coisa importante, e que destoa das pesquisas. A gente vai chegar lá mais adiante no segmento. O bloco peronista, o bloco à esquerda, o Aliança Fuerza Pátria, associado à ex-presidente Cristina Kirchner, somou 31,7%. Isso foi na Câmara dos Deputados. Agora falando do Senado, que estava então com um terço em jogo, o partido liderado por Milei obteve 42,03%, enquanto a coalizão peronista alcançou 28,42%. Antes das eleições de outubro de 25, dessas eleições que aconteceram no domingo, o La Libertad Avança tinha uma presença muito mais limitada no Congresso, por isso é também dito uma vitória, uma coisa que muda a postura então dos aliados de Milei no Congresso da Argentina. Vamos fazer o comparativo. Na Câmara dos Deputados eram 37 de um total de 257 cadeiras, no Senado são 72 membros, o partido disputava espaço por uma bancada de aproximadamente 6 senadores. Agora, depois dessa disputa de 2025, perceba a mudança no Senado. Então eram, como eu dizia, metade das cadeiras na Câmara dos Deputados, 127 assentos em disputa, agora são 64 vagas então com o La Libertad Avança, o que amplia de forma expressiva a representatividade. Isso aí se soma também a outras alianças e projeções, fazendo com que o total da bancada que pode apoiar Milei passe a superar o número de 100 deputados. No Senado, o avanço também é notável. O partido saltou então de cerca de 6 apoiadores para cerca de 20 cadeiras, o que consolida ele também como o partido com mais força, a principal força política do país no Senado, depois dessas eleições de domingo. No discurso depois da vitória, Milei também falou a respeito da introdução da cédula, melhor dizendo, única de papel. Era uma proposta que ele havia trazido anteriormente e que foi implementada durante esse governo, então, com a cédula em papel nas eleições. A gente tem aqui ele falando no discurso, vamos conferir o que disse Milei. Deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección, por este nuevo acto eleccionario y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que es la boleta única papel, que nunca se había podido pasar. Y contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa, nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estamos a favor de un sistema democrático transparente. Muito bem, a gente viu então Milei no discurso, isso foi ontem à noite, no domingo. Agora, a votação também acontece num contexto conturbado para o governo do argentino. A votação veio um mês depois de uma derrota do governo na eleição provincial, eleição local em Buenos Aires. O peronismo, os esquerdistas locais haviam vencido ali por 14 pontos. E claro, existe um termômetro ali. Isso também vinha num contexto onde havia acusações de corrupção envolvendo a Karina Milei, a irmã do presidente. Foi uma reviravolta até que surpreendeu analistas e investidores também que haviam reduzido as apostas na continuidade das reformas econômicas de Milei. E a gente vai chegar no aspecto econômico. E mais um dos dados que é importante, ali onde as eleições, onde o voto não é obrigatório, como é no Brasil, de todo mundo ter que ir votar, foi um comparecimento de 68%, que é considerado baixo, foi o mais baixo desde 83. Isso é importante por uma série de motivos, desde a análise política, com a reeleição que vem adiante, até o impacto econômico envolvendo uma participação dos Estados Unidos na campanha, na qual a gente já vai chegar, e mais assuntos. Entretanto, um dos fatores é o seguinte: esse resultado dá para o partido de Milei a possibilidade de fazer um bloqueio legislativo, tendo mais de um terço da Câmara Baixa, um terço da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Pessoal, perdão, cobrindo muito Estados Unidos, aí já ia falar Estados Unidos. Mas com um terço, então, da Câmara dos Deputados da Argentina. Enquanto isso não dá para ele uma maioria aí, com toda a flexibilidade que um chefe do executivo ia desejar, dá para ele a possibilidade de barrar, então, sozinho, com a força do La Libertad Avança, de barrar a oposição no Congresso.
e impede que a oposição, por exemplo, anule um veto presidencial, né, ou que reverta decisões econômicas centrais. Como a gente disse, sem maioria para mudanças constitucionais, mas amplia a capacidade de negociação de reformas e também a questão de sustentar a disciplina fiscal. A gente vai passar por outro dos pontos da eleição antes da gente passar por um impacto mais amplo disso e do contexto internacional, e a questão da diferença quanto às pesquisas. Então, aqui ao meu lado, vocês devem estar conferindo agora, isso é do El País, mas é só uma das pesquisas que teve disponibilizado, o El País, jornal espanhol, claro. Então, aí vocês estão vendo algumas das pesquisas que falavam em 36,7% para o partido de Milei em roxo, La Libertad Avança, e 34,8% para o Fuerza Pátria, o partido peronista. Foi um negócio absolutamente diferente do que aconteceu e também por isso traz tanto a atenção da mídia, uma diferença muito grande entre as pesquisas então e o que de fato acabou se concretizando. A gente tem mais algumas imagens aqui a respeito do assunto e vou pedir que a gente vá passando enquanto eu falo. Esse desempenho com 40% dos assentos em ambas as casas, Câmara e Senado, superou a expectativa das pesquisas. Era para ser um empate técnico, uma vantagem reduzida para a oposição, e teve até pesquisa apontando vantagem, tá? Dependendo da região, por exemplo, Buenos Aires, Córdoba, do Fuerza Pátria. Teve levantamento publicado nas semanas anteriores que falavam que o governo enfrentava desgaste com aprovação inferior a 40%. Atlas Intel, Opinaia, outras consultorias estavam apontando uma diferença pequena, como a gente citava. Para o bloco peronista, a vitória legislativa seria um negócio tremendo, que não se concretizou. A vitória legislativa agora também traz aí uma mudança, pelo menos em termos de otimismo do governo, aparentemente, que nem a gente falava. A derrota nas eleições locais e o tal escândalo de corrupção envolvendo Karina Milei, a gente cobriu a época, você pode voltar aqui no canal e encontrar a reportagem, pareciam trazer um desgaste e ainda, em um contexto onde o desgaste conta muito. O governo do argentino é basicamente pautado em um experimento econômico. Para romper com aquilo que colocou a Argentina em uma posição muito delicada, era 25% de inflação mensal no governo anterior de Alberto Fernandes. E Milei foi eleito com a proposta de que haveria uma ruptura radical, haveria um corte de subsídios. O otimismo governamental para sustentar isso em um longo prazo e dar fôlego para ele de ter fôlego tanto no Congresso quanto a possibilidade de uma reeleição em longo prazo é parte do que era necessário para manter, então, o investimento vindo e as apostas fluindo quanto a esse governo. Por isso também isso era tão importante até da ótica de qual deve ser a sequência do governo. Vale a pena a gente falar ainda também, desde o início do governo, em dezembro de 2023, tem tido essa redução de subsídios que se concretizou, como era promessa de campanha, também cortes de gastos e uma política monetária restritiva. Enquanto isso pode ter aí impactos na questão social, agora a gente não vai entrar a fundo no pente fino disso, vale dizer que nos números, nos indicadores, a inflação anual foi reduzida e a pobreza também mostrou queda no relatório do Instituto Nacional de Estatística, o IBGE argentino aí, comparativamente. Vocês devem estar vendo aí do lado, então, está aí então a redução na pobreza trimestral segundo a projeção oficial. A maior representação no Congresso também amplia a chance de aprovação de reformas tributárias, trabalhistas, previdenciárias que são parte do pacotão que vem nas promessas de Milei. O governo chegou a falar que isso era uma espécie de mandato indireto para aprofundar essas mudanças, dando aí uma legitimidade na sequência do mandato. O plano também vai incluir, na sequência, a liberação gradual do câmbio, reforma do Estado, desregulamentação setorial e por aí vai. Afinal de contas, não à toa o partido se chama La Libertad Avança, é um governo libertário. Agora, partindo para outro dos aspectos disso que a gente não pode deixar de abordar, e por isso mesmo eu tenho aqui, a gente deve ter a celebração de Donald Trump. Aí temos então, primeiro Milei agradecendo a isso, Trump falando parabéns ao presidente Javier Milei na sua vitória avassaladora na Argentina. Ele está fazendo um trabalho tremendo, a nossa confiança nele foi justificada pelo povo da Argentina, e aí está então Milei agradecendo. Ele disse: obrigado, presidente Donald Trump, por confiar no povo argentino, você é um grande amigo da República Argentina. Nossas nações nunca devem deixar de ser aliadas, nossos povos querem viver em liberdade, conte comigo para a batalha pela civilização ocidental que conseguiu sacar mais de 90%, tirar mais de 90% da população mundial da pobreza, e colocou MAGA. Eles têm até uma brincadeira, né? Porque MAGA, Make America Great Again, a América, claro, começa com A, assim como a Argentina, e Milei até brincava de falar Make Argentina Great Again, torne a Argentina grandiosa novamente. Trump até brincou com isso quando os dois se encontravam. Esse encontro é importante e até define parte dessa questão. A oposição falava que era difícil competir com Milei, dado que Donald Trump era seu gerente de campanha. Isso é porque houve, entre um swap cambial e empréstimos, cerca de 40 bilhões de dólares sendo disponibilizados para Milei num momento onde precisava muito disso para estabilizar o peso e parecia que haveria instabilidade econômica. Isso também dá um tom de um passo importante para uma reeleição em 2027.
A gente aguarda para ver os próximos passos e se isso se confirma. Vale a pena acrescentar que desde 2009, nunca um vencedor de uma eleição legislativa na Argentina conseguiu manter o poder nas eleições presidenciais seguintes. O desafio de Milei é estender isso e buscar resultados econômicos visíveis e geração de emprego e buscar vingar, então, os pacotes de mudanças que propôs. Uma reeleição seria fundamental para ele conseguir aprofundar essas reformas. E o otimismo de agora parece ser o caminho para que isso aconteça. A gente aguarda para ver se o experimento se sustenta.